Louvado seja o nome do nosso Deus. Quem pôde encontrar diz amém? 1 João, capítulo 5, verso 6. Está lá para o finalzinho da Bíblia, irmãos. Eu confundi com o Evangelho de João, né? Está lá para o final. Vai lá em Apocalipse, vai voltando. Louvado é o nome do Senhor. 1 João, capítulo 5, verso 6. Quem pode encontrar diz amém? Amém. Então podemos ler? Diz assim as Escrituras. Olha o que diz a palavra do Senhor. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Fecha a tua Bíblia. Vamos orar mais um pouco. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Aqui é lugar de orar. Na tua casa também é lugar de orar, mas aqui é muito mais. Feche os teus olhos, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, diz o Senhor, eu estarei no meio deles. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Ele é um conosco. Ele está aqui no nosso meio. Abre o teu coração. Se entrega a Ele, corpo, alma, espírito. Entrega tudo a Ele. É mais um domingo, o primeiro dia da semana. Então adora Ele, a beleza da sua santidade. Abre o teu coração. Fale as tuas palavras e comece a clamar a esse Deus. Peça Ele para te dar uma luz, uma direção. Peça Ele para te dar entendimento agora. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor tem operado em nosso meio. Continua a estender a tua mão para curar, para libertar, e principalmente a falar ao nosso coração, a revelar a Deus a tua vontade, a tua palavra. Que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira tudo que é negativo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo, meu Deus, que tira alegria, que tira paz, aquilo que causa dúvida, medo, estranheza. Tira do nosso meio. Tira, meu Deus, toda depressão, toda angústia, toda tristeza de alma e de coração. Quem sabe esta pessoa que adentrou nesta casa de oração hoje, ela se encontra triste, abatida, ela se encontra muitas vezes confusa, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer da sua vida. Mas Pai, dá para ela hoje a direção, dá para ele hoje, meu Deus, a sabedoria, o entendimento, que ele possa compreender a tua vontade, a tua palavra. Estenda a tua mão nesta noite, estenda a tua mão para curar, estenda a tua mão para libertar, para restaurar, estenda as tuas mãos para fazer milagres, estenda a tua mão para salvar neste lugar. Espírito Santo, vem em nosso meio. O Senhor tem liberdade para operar aqui. Eu não conheço os corações, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor
Senhor sabe o que está na nossa mente. O Senhor sabe o que está no fundo do nosso coração. Esquadrinha, vê se em nós algum caminho mau. Nos instrua pela Tua palavra. Nos ajuda pelo Teu Santo Espírito. Porque a Tua palavra própria diz que nós não sabemos como convém como orar. Nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos como agradecer. Mas o Teu Santo Espírito, Ele vem e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois Ele sabe a intenção do coração do Pai. Então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo restaura, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo trabalha na nossa mente, no nosso coração. É o que eu te peço, para a glória e louvor do Teu santo nome. E aquele que crê diz amém. Você pode aplaudir o Rei da Glória. Você pode abrir a tua boca e dizer aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda a glória seja dada. Assenta um pouco no teu lugar, meu irmão, minha irmã. Com temor e tremor. Oh, aleluia, Deus. Dentro e por fora. Receba a palavra de Deus. Não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Amém, querido? Receba a palavra de Deus no teu coração. Pastor, como que eu faço isso? Fica atento. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fica atento. Fica preparado, rápido, para receber aquilo que Deus tem para nós. Queridos, há mais ou menos, antes de eu entrar aqui nessa palavra, quando nós acabamos de ler, há mais ou menos, se eu não me engano, no mês de setembro. Tanto em casa como aqui no altar da igreja, quando eu estava ministrando e orando, Deus me mostrava uma visão. E nesta visão que Deus me mostrava, eu até passei para a igreja. Os irmãos que estavam aqui vão lembrar. Deus me mostrava o seguinte: eu via principalmente jovens, muitos jovens. Eu via esses jovens perturbados. E eles saíam das suas casas com o intuito de fazer mal para outras pessoas. Eu via muita confusão, muito corre-corre, pessoas desesperadas, pessoas passando por cima das outras, pessoas sem entender nada do que elas estavam fazendo. Parece que elas estavam sendo controladas por algo. E elas saíram para fazer o mal, com aquela vontade de praticar e de fazer o mal. Eu falei para a igreja na época, eu falo que é setembro, porque eu lembro que eu falei para os irmãos que a partir do dia 31 de outubro, portais do inferno iam se abrir e demônios iam entrar com muita fúria na vida de muitas pessoas, principalmente jovens e de adolescentes, para fazer o mal, para causar o mal, porque é um propósito, né, para isso. Eles querem fazer o mal, eles têm um propósito, segundo o Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, na parte B. Ele veio ladrão somente para matar, roubar e para destruir. Este é o propósito dele. Mas eles têm um propósito especial para este ano. O diabo, irmãos, ele não sai fazendo as coisas simplesmente porque está na intenção da cabeça dele para fazer. Não, meu irmão. Tudo é planejado. Tudo é preparado. Teve uma época que eu estava orando e eu deitei. Quando eu deitei de madrugada, o Senhor me mostrou uma visão. Nessa visão eu andava por uma estrada escura, muito escura. E de repente eu cheguei num lugar onde que a estrada descia. E quando eu desci nesse lugar, eu vi uma casa muito escondida. E nessa casa, eu olhei pela janela desta casa e eu vi uma mesa muito grande. Na ponta da mesa estava um ser muito gordo. Ele estava sentado descalço, com a calça rasgada. Ele era muito estranho, não era humano. Era um espírito, era um demônio. Esse demônio estava sentado na ponta da mesa. Fora isso, existiam alguns que estavam do lado de lá, outro do lado de cá e outro na ponta do lado de lá. E eu cheguei na janela e
cenário escuro, muito escuro. E parecia uma luz muito fosca que iluminava sobre esta mesa. Este moço, esse ser que estava na frente, na ponta da cadeira, ele batia na mesa com muita violência. Ele dava um murro, ele espancava a mesa, ele gritava, ele xingava os demais que estavam do seu lado. Ele falava cada coisa. E uma das coisas que ele falava era o fracasso que aqueles demônios estavam tendo no propósito que eles deveriam ter feito e não estavam fazendo. E eles falaram com muita força. Eu não lembro o ano que foi essa visão, mas eles diziam com muita força: nós temos que mudar isso. Nós temos que destruir eles. Nós temos que acabar com eles. A hora é chegada. Precisamos que o nosso plano entre em ação. E ele batia com muita força, com muita ira. E ele xingava aqueles outros demônios, porque ele tinha um propósito. Ele tinha algo para ser feito. Eu entendi que aquele demônio comandava aqueles demais demônios que estavam ali, mas ele não era o principal. Parecia que ele estava com medo de um ser maior que iria castigar ele. Então ele falava: nós precisamos fazer. Nós fomos derrotados assim. E ele dava plano para que aqueles espíritos façam do jeito que ele queria. É isso que eu estou tentando passar para você. Simplesmente o mal não vem e fala: eu vou fazer o mal. Tudo é planejado. Tudo tem época. Tudo tem data. Tudo tem um momento de acontecer. Eles sabem da data. Eles sabem do propósito. Quando Jesus desceu em Gadara, aquela religião falou para Jesus: por que vieste aqui antes do tempo? Eles sabem do tempo. Eles sabem a hora. Eles sabem o momento. Eles sabem até quando eles podem ir, até quando eles podem agir. Eles sabem de todas as coisas. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque na quarta-feira eu falei que eu ia falar sobre isso aqui. Sobre o que está acontecendo, principalmente nas escolas, com os adolescentes, com os jovens. Por que esta matança? Por que esses acontecimentos estranhos no Brasil? Acontecia muito isso nos Estados Unidos e acontece até hoje nos Estados Unidos. Em muitos lugares acontece. Mas por que isso está acontecendo aqui no nosso país? Aqui na nossa nação. Você precisa entender isso. Deus, ele tem algo para dizer para o teu coração. Deus, ele quer despertar você para orar, para clamar pelos teus filhos, pelos teus netos, sobrinhos, parentes. Explicar a Deus em favor dessas pessoas, porque o dia mau e o dia se aproxima, a hora se aproxima. Eles sabem disso e eles estão com pressa. Eles têm um plano, eles têm um projeto. Amém, queridos? Amém. Então preste atenção aqui. Eu falei que eu não ia falar sobre isso. Deixa eu falar sobre isso então. Deus mostrava essa visão dos jovens confusos mentalmente, de muitos jovens adolescentes confusos na sua mente. E é o que nós estamos vivenciando, irmão. Nos nossos tempos, é o que nós estamos vivenciando. A maioria dos jovens, eles não têm estrutura. É difícil. Eu lembro do meu tempo de mocidade, o desejo dos jovens não era simplesmente abrir um culto e cantar. O desejo dos jovens era pregar a palavra, era pregar, evangelizar, é ser um obreiro, é ser um pastor. Vai conversar com os jovens, você vê o nível que eles querem louvar para lá, de louvar para lá. Eles não querem compromisso com a palavra. E a maioria deles não são batizados com o Espírito Santo. Esse é o maior perigo. Não são batizados com o Espírito Santo de Deus. Então há uma defasagem muito grande. E Satanás sabe disso. Ele está trabalhando com muita força, com muita veemência. Mas passará os céus e a terra. A palavra de Jesus, ela não vai passar. Ela vai ficar. Aparentemente parece que estamos perdendo a batalha. Parece que o evangelho está diminuindo. Parece que os cristãos, eles estão se escondendo. Eles estão minguando. Mas não, querido. Tudo é para se cumprir a palavra de Deus. Você pode entender isso. Amém. O livro de Apocalipse está escrito: aquele que está sujo, se suje mais ainda. Mas aquele que está se purificando, se purifique mais ainda. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Amém.
profeta Daniel, ele disse que no final dos dias muitos serão embranquecidos e teriam sabedoria. Amém, irmãos? Deus ia dar muita sabedoria, muito entendimento no final dos dias. Então se prepare, a hora é chegada. Eu li um texto aqui que para muitas pessoas é bastante complicado de entender. Né? Muitas pessoas dizem uma coisa, outras pessoas dizem outra coisa. Eu não estou dizendo que eu estou certo, mas eu vou dizer que os irmãos sabem o que está escrito nesta palavra. João, ele escreve essa carta, como ele diz, aos filhinhos. E ele vai explicar sobre o que está acontecendo, principalmente na sua época. Porque na sua época, o espírito do anticristo já operava. E opera até nos nossos dias atuais. O espírito do anticristo. Amém, irmãos? Ele opera até nos nossos dias atuais. Então João tentava explicar aos irmãos a respeito disso. Porque na época de João, muitos falsos profetas haviam se levantado. Muitas pessoas receberam o Evangelho, mas não se converteram direito. Muitas pessoas abraçaram a fé. Muitos judeus abraçaram a fé, mas não queriam deixar a lei. Muitas pessoas religiosas abraçaram a fé. E começaram a surgir vários tipos de ensinamentos, de doutrinas, de pensamentos de homens, de doutrinas de demônios. E João então começa a alertar a igreja sobre o espírito do anticristo. E ele vai dizer o seguinte: o espírito que diz que Cristo, Jesus Cristo não veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Aquele que diz que Jesus não veio em carne é aquele que é contra a humanidade de Cristo, que diz que Cristo simplesmente é um ser celestial. Algumas religiões dizem que Cristo é Miguel, que Cristo é um ser celestial, que Cristo ele veio em espírito, foi também espírito. E muitos outros tipos de doutrinas que existiam naquela época, existem nas nossas épocas de hoje. Então João, para combater isso, ele começa a ensinar sobre a natureza de Cristo, dizendo realmente que ele veio de uma virgem, que ele nasceu de uma virgem. Amém, irmãos? Que ele era o filho do homem, diga glória a Deus. Que realmente ele sangrou, ele sofreu para nos salvar. Ele se tornou maldito por nossa causa. Então ele vai usar uma linguagem que às vezes muitas pessoas não entendem. Ele vai dizer o seguinte: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. O que João está tentando provar? Ele veio através da água e através do sangue. Alguns vão falar que é batismo, outros vão falar que a purificação está lá. É válido, é válido. Sim, é válido. Mas o que João está tentando dizer aqui? Que ele nasceu como uma criança normal. Ele veio ao mundo. Ele não foi gerado, fecundado por um homem físico, mas teve o Espírito Santo. Mas a sua vinda ao mundo foi um parto natural. Amém, irmãos? Amém. Que aonde todo mundo sabe que um parto, ou cesárea, ou um parto natural, as coisas, além da criança, o que vem, irmãos, é água e sangue. Junto do, eu esqueci o nome daquele negócio que fica dentro da bolsa, mas quase 99% é água. Amém, irmãos? E junto com a água, o sangue, mostrando que uma criança veio ao mundo. Diga glória a Deus. João está dizendo o seguinte: olha, ele veio como homem, ele nasceu como uma criança. É por isso que 3 são testemunhas no céu, e esses 3 que são testemunhas no céu, eles são um. E quem são? Quem são os 3 que testificam no céu? Os 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Amém, irmãos? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são o quê? São o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Eles testificam isso. Amém, irmãos? É esse que testifica
que ele veio em carne. O Pai, é o Pai, é Deus Todo-Poderoso. A palavra é o verbo. O próprio João disse que no preço de todas as coisas, no princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. O que é verbo? O verbo é a palavra. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém, querido? Só que tanto o Pai, como a palavra, como o Espírito Santo, são. Nós não vamos não é perder tempo. Se nós explicarmos sobre isso, vai demorar muito. Eu só quero mostrar para os irmãos algo aqui. Amém, querido? E são também três que concordam na terra. Só que esses três que concordam na terra, eles não são um, mas eles têm um propósito. Diga glória a Deus. Esses três são os que testificam na terra. O Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, não é o Espírito Homem. O Espírito, a água e o sangue. São a prova de que Cristo veio ao mundo em forma humana. Diga glória a Deus. O que o senhor está tentando falar sobre isso, pastor? Para você entender algo aqui. O mundo espiritual, ele é muito complexo. E ele é maravilhoso, ele é mais real do que esse mundo nosso. Nosso mundo é real, mas o espírito é muito mais real. Diga glória a Deus. Enquanto nós estamos falando aqui, tenho plena certeza disso. Tem anjos aqui no nosso meio. E não só anjos, mas tem espíritos maus também aqui. Na casa de Deus, sim. Até na Santa Ceia, quando Jesus ministrava, o próprio Cristo, ele apareceu lá. Quando Jesus deu o pão, o diabo entrou em Judas. Olha o atrevimento dele. Mas tem anjos aqui neste lugar. Existem batalhas acontecendo aqui, na tua mente e no mundo espiritual. O Espírito Santo está tendo uma batalha com você, tentando convencer você e mostrar para você a sua situação para que você se renda a Cristo. O pastor não pode fazer isso, mas o Espírito Santo pode convencer o homem do seu pecado. Esse é o propósito dele. E de mostrar também o juízo de Deus que há de vir. Então eu mostrei para os irmãos que a prova de que Cristo veio é a água e o sangue. E o próprio Espírito Santo o gerou dentro do ventre de Maria. Amém, amado? Deu para os irmãos entender até aí? Amém. Aleluia? Vocês entenderam até aí? Adão, ele foi criado por Deus, pelo pó da terra. E Adão, ele foi diferente dos demais. Porque quando Deus cria Adão do pó da terra, o que foi usado foi a terra e a água. E Deus forma o homem, o primeiro homem. E fica uma questão que os teólogos perguntavam: Adão teve um umbigo, cordão umbilical, que ele não foi gerado no ventre, mas ele foi o primeiro homem. Mas para a primeira mulher chegar ao mundo, ela veio através de sangue e água. Porque o próprio Deus abriu o homem, tirou da sua costela, e da sua costela formou a mulher. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Onde que está o poder do mundo espiritual? Olha o que nós entendemos pela palavra. Que todo ser pode entrar nesta terra, neste mundo que Deus criou. Amém, irmãos? Todo ser, para entrar neste mundo que Deus criou, que Deus fez para o homem, é necessário que este ser venha por este intermédio: sangue e água. Coloque isso na tua mente: sangue e água. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por isso teve sangue e pela água para entrar neste mundo. Sangue e água. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Para entrar no mundo que Deus fez para o homem, para a raça humana. Os anjos, eles tinham os dons especiais, porque eles tinham a autoridade de Deus. E eles tinham que visitar o homem. Se nós entrarmos nessa história, vai demorar muito, mas deixa eu já passar para a parte mais profunda aqui.
Então Satanás, ele sabe disso. Satanás, ele sabe que para entidades entrar, para que o mal opere, é necessário derramamento de sangue. O diabo sabe disso, é por isso que todo sacrifício, todo tipo de trabalho, quanto mais o trabalho for mais forte, mais sangue vai ser exigido. Muitas das vezes a pessoa pensa, por que o diabo precisa de sangue? Será que ele bebe o sangue? Ele é espírito. Por que Satanás precisa de sangue? Por que ele gosta de sangue? Porque o sangue traz a presença dele para este mundo. Amém, irmãos? Porque o derramamento de sangue faz a manifestação dele neste mundo. Alguém que já frequentou terreiro aqui, ou foi em alguma coisa, é isso, eles fazem sacrifício. E a entidade vem e manifesta na pessoa. A entidade vem e manifesta. Então, quanto maior o sacrifício, mais o diabo ele tem condição de operar. Mais Satanás ele tem condição de agir. Mais espíritos imundos podem entrar. Se nós for olhar na Bíblia, tem demônios que estão presos, amarrados. Anjos que estão presos, amarrados. Tem celestial, porque muitas vezes as pessoas que só tem embaixo, mas também tem em cima. Né? Tem quartos no rio Eufrates que estão presos lá, que vão ser soltos na hora certa. Mas para isso precisam de fazer sacrifícios grandes para que isso aconteça. Qual o propósito dessa matança? Qual o propósito dessa matança? Para que muitas entidades entrem. Eles têm um propósito de não deixar. Nós vimos que no ano 2022, apesar da pandemia, no ano 2022, apesar da pandemia, foi um ano bom para a igreja. Amém, irmãos? Amém. Foi um ano bom para a igreja. Não tinha tanta perseguição. Né? Era mais voltado, irmãos, como tem que eu estou falando, mais voltado para as coisas de Deus. Até nos lugares grandes, né, lá em Brasília, foram mencionados o nome de Deus. O diabo não ficou contente. Ele não quer perder a batalha. Então, neste ano, ele vai agir com muita força e com muita violência. Porque eles têm um propósito de liderar sobre a nação brasileira. E não só sobre a nação brasileira, sobre várias nações. Entidades mais poderosas. Porque o fim está chegando. O tempo se aproxima, o fim está chegando. E por que crianças, pastor? Porque a criança ela ainda está na fase da inocência. Quanto mais o sangue for inocente, quanto mais o sangue for puro, mais poder a pessoa que fez o sacrifício vai ter. E mais espíritos piores entrarão. É por isso que o mundo está de mal